Olá, meus amigos, estamos de volta e o tema da aula de hoje é elementos da relação de consumo. Precisamos saber quem é consumidor, quem é fornecedor, pois são a eles que são aplicáveis as relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável tão somente a estas relações, relação do consumidor com o fornecedor. Então nós precisamos identificar quem são eles. Vamos lá, elementos da relação de consumo. Relação de consumo é aquela que se forma tendo como partes consumidor e fornecedor e como objeto um produto e um serviço. Nesse momento nós conseguimos extrair daqui alguns elementos. Elementos esses. Elementos subjetivos. Elemento subjetivo, elemento objetivo, passado dessa identificação de elemento objetivo e subjetivo, nós precisamos saber quem faz parte desses elementos. Constituem os elementos subjetivos da relação de consumo o consumidor e o fornecedor. Elementos objetivos são eles: o produto ou o serviço. Essa relação tem como elemento finalístico a destinação final. Essa é uma afirmação importante para você anotar aí no seu caderno. A destinação final. Após entendermos quais são os elementos da relação de consumo, elementos esses de ordem subjetiva, de ordem objetiva, de ordem subjetiva você já sabe que é o consumidor e o fornecedor, elementos de ordem objetiva é o produto ou o serviço. É importante que nós sigamos caminho com a identificação de quem vem a ser consumidor. Para identificar quem é consumidor, existem 3 teorias. O consumidor, ele é definido por 3 teorias. Existe a teoria finalista, a teoria maximalista e a teoria mista ou híbrida. Nós vamos estudar cada uma delas para que nós possamos entender por que uma é adotada pelo CDC, por que outra não vem a ser adotada, por que outra é uma teoria minoritária. É importante que você conheça o todo para que você possa entender o porquê de cada uma dessas decisões. Primeira teoria, quem é consumidor? Consumidor, ele é definido pelo artigo 2º do CDC. De acordo com o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Para o CDC, consumidor pode ser toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. A teoria adotada pelo Código de Defesa do Consumidor é a teoria finalista. A teoria finalista também pode ser denominada por alguns doutrinadores como teoria subjetiva, ou ainda pode ser denominada como teoria teleológica. A teoria finalista pode ser conhecida também como subjetiva ou teleológica. A teoria finalista, ela entende que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que retira definitivamente de circulação o produto ou serviço do mercado enquanto destinatário final. A característica primordial aqui é a destinação final, utilizando o serviço para suprir uma necessidade ou satisfação pessoal e não para o desenvolvimento de outra atividade de cunho profissional.
Nessa teoria, não se admite que a aquisição ou utilização de produto ou serviço propicie a continuidade da atividade econômica. Cabe ressaltar que essa teoria, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo artigo 2º, é uma das principais teorias. E ela entende que o consumidor é o destinatário final de determinado produto ou serviço. Destinatário final significa o seguinte: por exemplo, eu comprei esse meu celular, fui até determinada loja, comprei esse celular para mim, era para eu utilizar, eu vou utilizar o celular, eu sou o destinatário final deste produto. Uma pessoa jurídica pode ser consumidora? Sim. Ela adquire determinados produtos ou serviços não para implementar a sua atividade, mas adquire como destinatário final. Para a teoria finalista, ou subjetiva, ou teleológica, consumidor, de acordo com o artigo 2º, é o destinatário final, pouco importando se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que adquire ou utiliza o produto como destinatário final. O ponto mais importante que vocês têm que gravar aí é a destinação final. É a marca principal da teoria finalista. No entanto, existem outras teorias que é importante compreender. Existe a teoria finalista aprofundada. A teoria finalista aprofundada, também conhecida como teoria mitigada, ou ainda temperada, ou mista, ou híbrida. Eu coloco todas essas nomenclaturas porque pode ser que você adote um livro onde o doutrinador fale tão somente em teoria finalista temperada. E aí você vai se confundir achando que é uma teoria nova, mas não, é apenas uma modificação da nomenclatura. Teoria finalista, como vocês estão vendo aqui no quadro, finalista aprofundada, é a mesma que finalista mitigada, temperada ou mista ou híbrida, tá certo? O que diz a teoria finalista aprofundada? Atenção, o material na tela diz o seguinte: esta teoria abranda o critério subjetivo adotado pelo Código de Defesa do Consumidor, surgida a partir das interpretações jurisprudenciais, surgida a partir da jurisprudência do STJ. Ela suaviza o conceito trazido pelo CDC, reconhecendo como consumidor a pessoa física ou jurídica vulnerável, que adquire o produto ou utiliza o serviço mesmo em razão de equipamentos ou serviços que sejam auxiliadores de sua atividade econômica. Meus amigos, essa teoria finalista aprofundada, ou finalista mitigada, ou finalista temperada, ou mista ou híbrida, ela é um grande avanço. Ela surge da interpretação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Percebam, a primeira teoria que nós estudamos para entender quem é consumidor, ela está adotada pelo artigo 2º da Lei 8.078 de 90. Consumidor, segundo o artigo 2º do CDC, segundo a teoria finalista, é aquele que adquire o produto ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica, como destinatário final. Lembra do exemplo do celular? Comprei o celular para eu usar. Eu sou destinatário final, eu sou consumidor de acordo com o artigo 2º do CDC, de acordo com a teoria finalista. No entanto, interpretando a jurisprudência do STJ, surge a teoria finalista temperada, finalista mista ou híbrida. De acordo com essa teoria, com a teoria que nós estamos estudando nesse momento, consumidor pode ser pessoa física ou jurídica, que adquire produto ou serviço, ainda que esse produto ou serviço sejam, vejam, auxiliadores de sua atividade econômica. Basta que a empresa seja vulnerável. Basta que seja comprovado a vulnerabilidade. Essa teoria é de uma importância tremenda. É com base nessa teoria que eu posso, no PROCON, por exemplo, atender uma empresa. Chega uma empresa lá para reclamar de outra empresa. Uma empresa que não adquiriu esse produto como destinatário final, mas para auxiliar a sua atividade econômica.
mas essa empresa ela é vulnerável. Duarte, eu entendi. Mas eu quero saber como é que eu vou identificar que a empresa é ou não é vulnerável. Vou pegar os dados bancários dela? Não. Por exemplo, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, tem tudo para ser considerada uma empresa vulnerável, se ela estiver se relacionando com uma empresa maior. Vou dar um exemplo. Dona Judite. Dona Judite é costureira. Ela tem uma pequena empresa, um pequeno negócio de costura, onde ela trabalha com mais 8 costureiras. Ela contrata o serviço de uma empresa multinacional, de uma empresa que fornece software. Ela contrata essa empresa para poder fazer novas costuras na sua empresa. Ela quer fazer umas bordagens diferenciadas e para isso precisa contratar esse software. Ela contrata esse software, instala nos seus equipamentos, nos seus computadores, nas suas máquinas e em razão dessa instalação as máquinas param e por isso ela fica no prejuízo. Percebam que de um lado está uma grande empresa, uma multinacional, responsável pela elaboração de vários softwares. E do outro lado está a Judite Costureira, que é uma microempresa. Percebo que de um lado está uma empresa que tem um patrimônio considerável, uma empresa que tem uma estrutura considerável e do outro uma pequena empresa vulnerável. A essa relação, será que eu posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Sim, eu posso, graças a essa teoria finalista aprofundada, que entende que consumidor é o vulnerável, seja pessoa física ou jurídica. Seja pessoa jurídica que adquire determinado produto ou serviço que venha auxiliar na sua atividade econômica. Muita, mas muita atenção para a teoria finalista aprofundada, pois ela é um grande avanço já no ordenamento jurídico brasileiro. Vamos lá, terceira teoria. A terceira teoria é a teoria maximalista ou objetiva. A teoria maximalista, ela entende que, com base no conceito jurídico de consumidor, o destinatário final seria somente o destinatário fático, pouco importando a destinação econômica que lhe deva sofrer o bem. Assim, para os maximalistas, a definição de consumidor é puramente objetiva, não importando a finalidade da aquisição ou do uso do produto ou serviço, podendo até mesmo haver intenção de lucro. Vejam, a teoria maximalista ela já abranda demais o rol de aplicabilidade do CDC. Essa teoria ela é minoritária. Eu entendo que essa teoria ela poderia até gerar a falta de necessidade na existência do Código Civil de 2002, pois ela abranda demais a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por isso que é a teoria minoritária. Mas o posicionamento tem que ser mais robusto, você tem que entender o porquê que essa teoria existiu. Hoje ela não é necessária. Hoje ela é refutada, mas em outras oportunidades a teoria maximalista ou objetiva ela foi essencial. E eu vou mostrar para vocês em qual momento da nossa história que a teoria maximalista ou objetiva ela teve uma grande importância. Para você observar, em 1916 nós tínhamos um código, o Código Civil. O Código Civil de 16. Em 1988, surgiu a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988. Em 1990, surgiu o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Em 2002, o Código Civil de 16 foi alterado pelo Código Civil de 2002. Meus amigos, observem isso. Observem essa trajetória histórica. Código Civil de 16, Constituição Federal de 88, Código de Defesa do Consumidor em 90,
Código Civil em 2002. Vejam que houve uma evolução histórica. E onde eu quero mostrar a importância de se conhecer a história para vocês? Com o Código Civil de 16, em 16, obviamente, nós não tínhamos a Constituição de 88. A Constituição de 88 que trouxe questões como função social, boa-fé, dentre outros. Quando o Código de Defesa do Consumidor surgiu em 90, ele já teve como base a Constituição de 88 e todos os seus princípios. Por isso que o Código de Defesa do Consumidor trouxe garantias fundamentais, garantias essas previstas pela Constituição de 88. O CDC teve como base esta Constituição, base essa que falta para o Código Civil 16. Por isso que o Código 16 não tem função social, não se fala em boa-fé, não se fala nessas conquistas garantidas pela Constituição de 88. Conquistas essas que só surgiram em 2002. Quando você abre o artigo 421 do Código Civil, você observar que a liberdade de contratar será exercida em razão dos limites da função social do contrato. Quando você abre o artigo 422, também desse Código Civil 2002, você vai falar da boa-fé. Por essa razão é que, nesse intervalo de tempo bem aqui, nesse período bem aqui de Lilás, de 90 até 2002, é que você vê que a teoria maximalista, ela foi necessária. Por isso que, após 90 até 2002, surgiu a teoria maximalista. Porque se precisava garantir nas relações direitos fundamentais, direitos constitucionais que não estavam previstos no Código 16. Agora, após o Código Civil de 2002, não há necessidade na aplicação e na existência da teoria maximalista. Entenderam? Vamos lá. Continuando. Após entender as teorias das relações de consumo, as teorias de identificação de quem é consumidor, quem é fornecedor, é importante que a gente possa fazer um comparativo entre elas para que você possa ter uma conclusão. Vamos lá. Teoria finalista. Teoria finalista é adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. O artigo 2º do CDC afirma que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que contrata determinado serviço ou adquire determinado produto enquanto destinatário final para a sua utilização. Já na teoria finalista temperada, na teoria mista ou híbrida, para ela, consumidor pode ser determinada pessoa física ou jurídica que adquire determinado produto ou serviço até para fins de auxiliar na sua atividade econômica, mas para que seja considerado consumidor tem que ser configurada a vulnerabilidade. A teoria maximalista, ela já abranda demasiadamente o critério de consumidor, quem vem a ser consumidor. Para a teoria maximalista, que é a teoria minoritária, que não vem sendo adotada, ela entende que consumidor é o destinatário fático. Crítica a essa teoria nos dias de hoje. Nos dias de hoje, há uma crítica a essa teoria, pois ela afasta o Código Civil e abranda a aplicação do CDC. Eu vou consignar uma tabela aqui para ficar ainda mais claro a vocês o comparativo entre essas teorias. Vamos lá. Teoria finalista. Teoria maximalista. Teoria finalista e teoria maximalista. Fazendo um comparativo. Teoria finalista, o conceito econômico de consumidor. A teoria finalista, ela traz o conceito econômico de consumidor. Conceito econômico de consumidor. Já a teoria maximalista, ela traz um conceito jurídico de consumidor. Conceito, a teoria finalista traz um conceito
subjetivo. Conceito subjetivo. Já a teoria maximalista traz um conceito mais objetivo. Para a teoria finalista, o consumidor é o destinatário fático e econômico. E a teoria maximalista é tão somente o destinatário fático. Certo? Essa tabelinha aí vai ajudar um pouquinho vocês para distinguir uma teoria da outra. Vamos lá. Avançando no nosso conteúdo, o tema agora é consumidor por equiparação. Quem vem a ser consumidor por equiparação? Nós já entendemos o que vem a ser consumidor, vimos as três teorias, mas é importante também compreender o consumidor por equiparação. O consumidor por equiparação é aquele que não faz parte da relação. Ele não participa da relação de consumo, mas de alguma forma ele vem a ser atingido por ela. O consumidor por equiparação, deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho, ele não faz parte diretamente da relação, mas participa indiretamente da relação de consumo. O consumidor por equiparação está relacionado ao fato, ainda que pela oferta ou publicidade. Vocês vão ver no Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente ali no artigo 2º, parágrafo único. Vocês vão observar também no artigo 17 e artigo 29. Artigo 2º, parágrafo único, artigo 17 e artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. Percebam, consumidor por equiparação, ele não faz parte da relação de consumo, mas participa indiretamente, mesmo que seja através do fato, do produto ou do serviço, ou atingido de alguma forma pela publicidade de consumo. Vejam o seguinte, vou dar um exemplo a vocês. Eusébia nunca viajou de avião. Ela nunca fez nenhum contrato, nem com a Gol, nem com a TAM, nem com a Azul, nem com nenhuma das companhias aéreas que prestam serviço nesse país. Nunca andou de avião, nunca pegou um avião, ela tem até medo de andar de avião. Eusébia, ela mora no interior de determinado estado, numa fazenda. Aos finais de semana, Eusébia fica no lago pescando. Estava lá com toda a sua família, até que de repente se aproxima um avião da TAM. Esse avião vem caindo, mas caindo muito rápido, e cai na fazenda de Eusébia. Com a queda na fazenda de Eusébia, o avião espalha vários destroços, e alguns desses destroços atingem Eusébia. Eusébia tem ferimentos em todo o corpo, sai com grandes escoriações, inconsciente, vai para o hospital. Graças a Deus, Eusébia se salva, mas fica com marcas em seu corpo. Eusébia quer entrar com uma ação. Ela pode entrar com uma ação em face da TAM pelos danos que ela sofreu? Sim, é possível. Ela pode pedir reparação. Ela pode pleitear danos morais, materiais, danos estéticos. Sim, ela pode. Mas será que ela pode se basear no CDC? Eusébia nunca fez qualquer contrato com a TAM, mas ela pode ter base no CDC. Ela pode usar o CDC para fazer com que seus direitos sejam garantidos, pois Eusébia, por mais que nunca tenha contratado com a TAM, ela é considerada consumidora por equiparação. Pelo fato do serviço, ela sofreu um dano decorrente de uma relação de consumo, logo ela pode utilizar a Lei 8.078 de 90 para fazer garantir os seus direitos. Um outro exemplo que eu quero citar a vocês tem como base a súmula 479 do STJ. A súmula 479 do STJ diz o seguinte:
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias. Os bancos, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Então, nós temos aqui, com base na súmula 479 do STJ, um excelente exemplo de consumidor por equiparação relacionado ao serviço. Entendido o consumidor, falado das três teorias, teoria finalista aprofundada, falamos também da teoria maximalista, é importante fechar essa relação. De um lado está o consumidor e do outro lado está quem? O fornecedor. Quem é fornecedor? O conceito de fornecedor está definido no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que entende o seguinte: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, como por exemplo a massa falida, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. É importante que nesse conceito trazido claramente no artigo 3º do CDC, você perceba que existem duas características essenciais. São elas a onerosidade, e também a habitualidade. Onerosidade e a habitualidade. O que significa a onerosidade? Significa que tem que haver uma contraprestação, seja ela implícita ou explícita. E a habitualidade significa a não eventualidade. Por exemplo, meus amigos, onerosidade, seja ela implícita ou explícita. Quando eu disponibilizo um ônibus que leva consumidores de determinado lugar para dentro da minha empresa, será que não há uma onerosidade indireta ali? Por mais que eu não cobre passagem, por mais que eu não cobre para acessar um ônibus, mas o meu intuito é trazer aqueles consumidores para perto. Nesse caso, há uma onerosidade, e essa onerosidade ela é implícita, ela é indireta. Para ser caracterizado como fornecedor, tem que haver a onerosidade, mesmo que ela seja considerada implícita, ok? Segunda característica essencial para entender quem é fornecedor: a habitualidade. A habitualidade, não eventualidade. Por exemplo, eu quero vender meu carro. Eu tenho um carro, eu tenho aí um carro da marca Fiat, um Fiat Uno, um Unozinho, e eu quero vender. Eu vou vender para o Emerson. Emerson vai comprar meu carro. Pronto, vendi meu carro. Eu sou fornecedor? Não. Eu não sou vendedor de carro. Eu estou vendendo meu carro e pronto. Isso é uma relação civil. Eu vender meu carro para um terceiro, uma relação civil. Não há problema nenhum quanto a isso, mas não se aplica o CDC. Agora, se eu trabalhasse vendendo carro, todo dia eu estou vendendo carro, toda semana eu estou vendendo carro, eu trabalho com aquilo, há onerosidade? Sim. Há habitualidade? Sim. Então se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Mesmo eu sendo pessoa física, eu posso ser fornecedor. Quer um exemplo? Camelô. O camelô é um fornecedor. Quando eu compro determinado produto no camelô, a essa relação, camelô, se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? O camelô é uma pessoa física que fornece produto ou serviço, que comercializa determinado produto de forma habitual e de forma onerosa. Ficou claro? Esse é o conceito de fornecedor que está no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá, avançando aqui ainda acerca de fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor, apesar de não mencionar explicitamente, faz diferenciação de tipos de fornecedores. Diferencia tipos de fornecedores ao tratá-los diversamente, nos artigos 12 e 18, sendo necessário esclarecer quais são eles. Existem 3 tipos de fornecedor. Existe o fornecedor real,
existe fornecedor presumido, existe fornecedor presumido e existe o fornecedor aparente. Vamos lá. Fornecedor real, fornecedor presumido e fornecedor aparente. Quem é o fornecedor real? Fornecedor real é aquele que faz parte da cadeia produtiva, né? Participa da produção. Participa da produção. O fornecedor presumido, ele coloca sua logomarca no produto mesmo sem produzir. Ele não produz, não produz o produto, mas coloca a marca. Não produz o produto, mas coloca a marca. E o aparente? Quem é o aparente? O aparente é aquele que nós conhecemos como comerciante. É o comerciante, é o importador, é um intermediário. Então percebam, existem 3 tipos de fornecedor que assim são tratados pelo CDC. O CDC trata ali nos artigos 12 e 18 de forma diferente os fornecedores. Existe fornecedor real, que é aquele que participa da cadeia produtiva da relação de consumo, e existe também o fornecedor presumido, que não produz, ele não faz parte da cadeia produtiva, mas ele coloca a sua logomarca no produto ou naquele serviço que venha a ser elaborado e ele não participa da confecção e da prestação direta desse serviço. O aparente é aquele que comercializa, é aquele que presta, é um intermediário desta relação. Então, atenção para a tela. O fornecedor, ele pode ser real, presumido ou ainda conhecido como o fornecedor aparente. Essa distinção ela é de extrema importância para que nós possamos realmente atuar na responsabilização desses agentes. Então é de extrema importância que você entenda a diferença de fornecedor real, presumido e aparente. Vou repetir. Fornecedor real, ele participa da cadeia produtiva. Fornecedor presumido, ele não produz, ele não participa da cadeia produtiva, mas ele coloca sua logomarca, ele coloca sua marca neste produto. Fornecedor aparente, ele apenas comercializa, ele é um intermediário desta relação. Espero que vocês tenham entendido tudo sobre consumidor e fornecedor. Continuem os seus estudos. Não deixem de mandar suas perguntas, suas dúvidas para os meus canais nas redes sociais. No Facebook, DuarteJR, no Twitter e no Instagram, @DuarteJR_, e acesse também o meu site, www.duartejr.com. Faça suas perguntas, tirem suas dúvidas, continue estudando, pois direito do consumidor é uma matéria de extrema importância para o seu exercício enquanto cidadão. Um forte abraço e até daqui a pouco para a nossa terceira aula.